compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? TV Com Sorocaba, estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos falar de poliomielite, de vacinação. E se tivesse tempo, falaríamos muito mais com esse convidado de hoje. Está conosco o doutor Paulo Cudo. Ele é médico ginecologista e obstetra. Primeiro assistente do professor Aoki na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e presidente da Comissão Polio Rotary Distrito 4620. Bem-vindo ao nosso programa, doutor Paulo, e muito obrigado por estar conosco. São meus agradecimentos, através da pessoa do querido húngaro, estendo todos os agradecimentos por esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão não levado muito a sério hoje pela grande parte da população. Mas estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas, tirar alguns conceitos e ratificar o motivo hoje de uma baixa adesão vacinal que está em todo o nosso território do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Também está conosco Alvarenga, ele é voluntário do CVV aqui de Sorocaba. Bem-vindo, Alvarenga. Boa noite, húngaro. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Jô, que está aí por detrás dos nossos bastidores. Então, estamos aqui novamente. Boa noite, nosso telespectador. Para fazer entrevistar, conversar, né, com o doutor Paulo, que tenho certeza nos trará informações muito significativas e que irão agradar muito ao nosso telespectador. Doutor Paulo, o que é a poliomielite? E ela existe ainda nos dias de hoje? É uma ótima pergunta em relação a se a polio existe, né? A poliomielite é uma doença de fácil infestação, como se fosse transmitida por uma gripe. O vírus entra pela boca e sai pelas fezes, né? E todo mundo sabe que a maior parte do nosso território brasileiro, em termos de água, saneamento básico, esgoto, a grande maior parte do nosso território não ainda provém dessa proteção. E a poliomielite, ela é facilmente contaminada, como se fosse um estado gripal, um vírus. Na década de 40 e 50, para vocês terem uma ideia, 1.000 crianças por dia no mundo ficavam paralíticas, 1.000 crianças. E hoje nós temos ainda 2 países em relação ao Paquistão e Afeganistão que contêm esse poliovírus selvagem. E como um paralelo, muita gente fala, nossa, mas são 2 países tão longe do nosso Brasil, tão longe de Tietê, tão longe de Sorocaba, mas hoje está muito recente na nossa cabeça uma pandemia de um vírus que veio no interior da China, Wuhan, e se espalhou pelo planeta inteiro, a nossa pandemia do Covid-19, em questão de meses. Então, é esse o problema. Está muito esquecida a poliomielite, mas a poliomielite ainda está muito viva em 2 países de poliovírus selvagens que, com essa globalização do nosso mundo, qualquer avião, a polio pode chegar ao Brasil, pode chegar ao nosso país, com muita certeza. E o agravante, né? O nosso país hoje está em classificação pela Organização Pan-Americana de Saúde como um país de altíssimo risco de retorno da polio para nossas crianças. É certo referir-se à poliomielite como paralisia infantil ou pessoas adultas também podem ser acometidas desse vírus? Sim, é muito bem colocado novamente. Somente falamos de paralisia infantil da poliomielite, mas hoje existem até grupos
de pessoas acima de 40 a 45 anos, ou seja, pessoas nascidas antes de 1985, como a pessoa que vos fala, nós estamos à mercê da polio, a síndrome pós-poliomielite, e é um quadro muito abrupto. São pessoas acima de 40 a 45 anos, já passaram por vários especialistas, neurologistas e ortopedistas. Motivo, a polio nas faculdades de medicina passam em branco, como se fosse uma doença já estagnada, uma doença já erradicada. E hoje nós temos certeza que a maioria dos colegas médicos não presenciaram casos de polio. Por isso que nós não estamos habituados ao diagnóstico da poliomielite. Então, a poliomielite, sim, ela ataca os nossos filhos, os nossos netos, e hoje nós também salientamos, ataca os nossos pais, nossos tios e nossos avós, pessoas da síndrome pós-polio. E quais são as principais sequelas daquele que for acometido pela polio? Na criança é cadeirante, no adulto, cadeirante também. A polio só tem um tipo de tratamento, que é a vacinação. A polio é uma doença já com diagnóstico, com exames, com um quadro clínico já bem consolidado, mas é uma doença que não tem tratamento. A polio não tem cura. Por isso que nós investimos tanto nessa orientação, nessa conscientização a comunidades, para que vacinem seus filhos, retornem à vacinação dos seus filhos. Os nossos pais, tenho certeza, que fizeram esse papel. Porém, os filhos dos pais, com um pensamento errôneo que a polio já não existe mais, estão deixando de vacinar seus filhos. Não só da polio, contra quase todos os tipos de vacinação que ainda sobra em postos de saúde. A propósito disso que o senhor acabou de dizer, o senhor costuma dizer que contra o arrependimento não há vacina, né? Sim, sim, sim. Sim. Então é melhor vacinar mesmo. É melhor vacinar, que realmente nós vemos hoje pessoas muito movidas pelas redes sociais que acreditam muito em fake news e movimentos anti-vacinas. É que eu sempre falo nas palestras, se nós estivermos já muito cansados e nós assistimos uma palestra de fake news, nós acabamos erroneamente de acreditar nisso. Eles falam com uma segurança, eles falam com uma produção artística muito boa, que acaba interferindo na maioria das pessoas ainda que vivem em nosso país. Por isso que os fake news, os movimentos antivacinais hoje, pela ONU, ela é considerada hoje uma das 10 principais causas de doença no mundo. Os fake news e os movimentos antivacinas. Alvarenga, nesses tempos de queda de procura pela vacina, as pessoas que ligam no CVV são só aquelas que têm doenças? Não, Húngaro, a doença não deixa de ser um problema significativo, um grande problema para as pessoas, né? Porque a doença, e o doutor sabe bem disso, ela é muito limitante, né? Ele falou até em cadeira de rodas. Então, as pessoas realmente perdem, né? Perdem movimento, e tudo isso acaba influindo na parte emocional da pessoa. E a pessoa precisa falar, ela precisa desabafar sobre o assunto, entendeu? Porque isso, essa perda, que no caso aí é de movimentos e tantas outras perdas, causam muita dor, causam muito sofrimento à pessoa. Então, o CVV, nessa hora, você coloca à disposição para ouvir essas pessoas. Ele não vai mais conseguir fazer algo como faz o Rotary, por exemplo, que é vacinar as pessoas, mas ele acolhe aquelas pessoas que estão com a doença já incubada. Doutor Paulo, Perfeito. caiu a procura pela vacina e todos estamos expostos a essas situações que o senhor acabou de mencionar nas respostas anteriores. A que o senhor atribui esse desinteresse
dos pais de vacinarem as crianças hoje e o que poderia ser feito para reverter esse quadro? Nós já tentamos ver várias causas, eu acredito que seja uma causa multifatorial, né? Existem as alegações que os postos de saúde fecham muito cedo, existem as alegações que os pais estão no trabalho, existem alegações que a vacina ainda causam doenças como o autismo, como o câncer. Então, são inúmeros fatores que fazem com que a baixa adesão vacinal caia em nosso país. E cai drasticamente. Somente para relembrar que o sarampo, até 2016, nosso país era considerado o país livre do sarampo. Hoje, o sarampo já circula entre nós com uma facilidade muito grande, devido à baixa adesão vacinal. Mas eu acredito que, na realidade, como nós temos campanhas de vacinação, as famosas campanhas do dia D, que se estendem até sábado, se estendem o mês inteiro, hoje está se estendendo o ano inteiro, e a procura ainda continua muito baixa de vacinação. Eu creio que os pais, conforme você referiu no início do programa, eles não acreditam que essas doenças possam interferir nos seus filhos. Elas não acreditam. Eles alegam que são doenças do passado, que nós não temos mais esse tipo de doença, e é que eu ratifico. Até entre os grupos de médicos, ainda é alta essa conscientização. Para que, Paulo Cudo, você ficar batalhando pela poliomielite? É uma doença já erradicada, perda de tempo, etc. e tal. Então, são fatores que nós hoje estamos pensando em como atingir a população. Através da rede de canal aberto, através de vocês também, muitos divulgadores, a gente não está vendo muito sucesso em relação a isso. Imprensa falada, imprensa escrita, redes sociais, palestras presenciais, palestras virtuais, nós não estamos vendo uma grande adesão vacinal. Por isso que eu falo, é questão, segundo os infectologistas, né, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, é questão de tempo, e um tempo muito curto, para que a paralisia infantil retorne ao nosso país. Nós tivemos hoje um aumento substancial. No início da campanha da poliomielite, a maioria das cidades consideradas grandes também, perto da minha região, Sorocaba, Piracicaba, Americana, o índice de vacinação chegou no início a 26% de taxa de adesão, mas nós estamos vendo uma curva crescente em relação a isso. Eu tenho certeza... Perdão. Pode falar. Não, desculpe, doutor. Eu só ia perguntar, eu fiquei numa dúvida, se a vacina é obrigatória. Existe obrigatoriedade legal para as pessoas levar os filhos para vacinar. A parte jurídica é muito engraçada, né? Por exemplo, se hoje um grupo de vacinadoras de um posto entra numa escola e vacina seus filhos, os alunos, e o filho volta para casa. Papai, hoje tomei vacina. A escola, a Secretaria de Saúde, está à mercê de processos, porque o pai tem autonomia perante os filhos. O que nós estamos vendo, indo de cidade em cidade, é que há uma mobilização pelo Poder Legislativo, os vereadores. Cada município tem suas leis em relação a isso, não é aquela lei que vem de cima para baixo para todos. Ou seja, se uma cidade quer tornar obrigatória a vacinação dos seus filhos em escolas, tem que ser aprovada por lei. E nós estamos vendo que isso está cada vez mais frequente entre a Câmara dos Vereadores de cada município, né? O fato hoje de nós alegarmos isso é que a parte jurídica, vocês devem saber melhor do que eu em relação ao que nós estamos passando. A parte jurídica tem vários trâmites, tem várias interpretações em relação a isso. Então, hoje, se nós obrigarmos uma criança a tomar vacina sem o consentimento do pai, nós estamos à mercê de processos jurídicos violentos. Mas isso vai mudar. O ideal é isso. O ideal é que cada escola, cada creche exijam a carteira de vacinação. Aí sim nós estaremos
combatendo uma obrigatoriedade, entre aspas, né? Para que os pais entendam a necessidade, mesmo contrariados, de vacinação dos seus filhos. O senhor tem um trabalho junto às grávidas, né? O senhor pode falar para o nosso telespectador sobre isso? Sim, a gestante é muito sensível. Então, o maior número, acho que, de palestras presenciais ou virtuais é sobre a gestação, né? Pela minha qualificação profissional. E por incrível que pareça, eu faço pré-natal de alto risco numa cidade próxima chamada Tatuí. Por incrível que pareça, ainda hoje nós temos uma relutância muito grande das gestantes em tomar qualquer tipo de vacina. Vacina para gripe, vacina para Covid, por exemplo. Por isso que sobram vacinas. Tem gestantes que estão no final do pré-natal em que tomaram a primeira, a segunda dose, depois não tomaram mais. Foi muito nessa pandemia, na realidade foi acho que a primeira pandemia de todos nós, inclusive a mim como profissional. A minha área obstetrícia, nós tínhamos a logística de receber os pais na maternidade, o bebê nasce, a gente vai na recepção, vai no quarto, é um lado da medicina que é alegria, né? Com exceção dos patológicos, óbvio. Mas na pandemia nós vimos cada cena que hoje ainda está muito marcada entre nós, grupos da obstetrícia. Nós recebíamos a paciente no centro obstétrico, ela vinha não da casa, ela vinha direto de uma UTI. E nós fazíamos a cesárea, a paciente voltava para a UTI, e grande parte, no plena pandemia, a própria mãe não chegou a conhecer o seu próprio filho, né? Então, foi uma característica muito, muito drástica para a nossa especialidade obstetrícia. E as puérperas, as que já ganharam bebês, nós também tivemos casos em que a paciente, no 5º PO de parto normal, 7º PO de parto cesárea, já também falecia pelo Covid. E nós esperávamos que com esse susto, vamos supor assim, que entre as gestantes pudesse aumentar muito a vacinação para Covid. Aí que eu falo dos movimentos antivacinais, né? Que enchem a cabeça delas, vamos supor dessa palavra, em relação à vacina de Covid vai alterar o seu bebê dentro do útero. Ainda é muito forte isso, né? Semana retrasada foi uma palestra de gestantes do Hospital AOC, em Indaiatuba, e eu vejo, né, nas palestras presenciais ou virtuais, que pelo menos pouco mais da metade fizeram uso da vacina. O restante ainda tem um receio. Elas falam que vamos aguardar mais para ver como que vai ser essa vacina, vamos aguardar mais para ver se a vacina realmente é satisfatória ou não. Enquanto isso, as mães estão sendo acometidas por Covid. Vocês sabem que há menos de um mês, os UPAs estão aumentando o número de Covid. Na maternidade, o teste de Covid está crescente novamente, ou seja, nós estamos preocupados com essa onda de novamente Covid e baixa adesão vacinal, especificamente da vacina do Covid-19. Doutor Paulo, diante de todo esse quadro que o senhor nos acaba de descrever, podemos ter esperança de reversão? Eu sou uma pessoa muito otimista, viu, Húngaro? É sério mesmo. Eu sou daqueles que vê um copo pela metade, para mim o copo não está quase vazio, não. O copo está quase cheio, né? Então, eu tenho esperança porque nós não temos ainda acesso à estatística dos municípios da adesão vacinal da polio, do Covid-19, do sarampo, mas dos meses para cá tem uma curva crescente em relação a isso. Ou seja, eu tenho certeza que hoje, com a orientação frente a frente, eu falo isso através de uma saída que nós vimos muito boa. Não é só a saúde que tem que ser responsável pela conscientização. Nós vimos que o grande foco é a Secretaria da Educação, os professores.
Esses sim estão ligados diretamente às crianças. Esse sim pode orientar, e as crianças retornando para casa vão orientar os pais. Pai, vamos tomar vacina. Ou seja, eu tenho esperança muito grande que nós, depois de anos, nós atingimos a meta de 95% de qualquer campanha de adesão vacinal. Essa taxa de 95%, há anos, nós não conseguimos atingir, mas estamos chegando lá. A média hoje que eu falo em relação a nossas cidades perto de mim, sou responsável através do Rotary, é que a média da nossa cidade, a grande maioria já estão beirando 75%. Não é 95%, mas também não é 26%. Eu tenho muita esperança disso. Alvarenga, o que o CVV pode ajudar uma criança que gostaria de tomar a vacina, mas não tem acesso à vacina? O CVV, o nosso trabalho é ouvir as pessoas, entendeu? É conversar. A gente respeita o direito da outra pessoa, né? Faz parte do nosso trabalho, porque o CVV não dá conselhos, o CVV não diz faça isso, faça aquilo. Mas, se houver uma manifestação efetiva da pessoa, por exemplo, da criança já é mais difícil, mas de um adulto, olha, eu estou me sentindo isso e tal, e eu gostaria de saber aonde tem um posto de vacinação. Se nós soubermos, eu, pelo menos, informo a pessoa que existe ou outra, por exemplo, onde ela pode buscar essa informação. Mas dizer para a pessoa, vá vacinar, não vá vacinar, isso nós não vamos fazer, porque o nosso trabalho é ouvir, acolher e respeitar o direito da outra pessoa. Justo. Perfeito. Doutor Paulo, nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de abrir um espaço para que o senhor fizesse as considerações finais e, se é possível, incluísse nessas considerações finais acerca do trabalho que o Rotary desenvolve no sentido de erradicar a polio. E até porque o senhor é presidente da Comissão Polio Rotary no Distrito 4621. A palavra é sua, por favor. Obrigado, Húngaro. Na realidade, o nosso trabalho do Rotary não começou há um curto espaço de tempo, né? Nós estamos há mais de 37 anos nessa campanha e quando nós iniciamos essa campanha, nós fizemos uma promessa a todas as crianças do mundo, tornar a polio a segunda doença erradicada do mundo. Nós só temos uma doença que não existe mais, né, que é a varíola, tá? Agora a polio está prestes. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos com mais de 2 países só. Na época de 1985, que o Rotary assumiu essa campanha, havia disseminação da polio em 225 países. Então, o Rotary, através desse trabalho, ele tem uma cadeira permanente dentro da ONU em relação à saúde. E nós vamos conseguir esse nosso objetivo, tornar livres as crianças do mundo a nunca mais ter poliomielite na vida. É como se fosse o CVV, né? Que o Alvarenga está falando. Nós vimos muito as pessoas de um modo diferente. Nós vimos muita pessoa de um modo aberto, ou seja, nós queremos ajudar as pessoas. Muitas pessoas não entendem isso. E se eles soubessem como é bom ajudar as pessoas, eles não iriam perguntar que é falta de tempo, que é perda de tempo, para que fazer isso, não vamos salvar o mundo. Eu confio que nós, através do que o Papa Francisco nos preconizou, vamos aumentar a nossa corrente do bem. Através disso que nós vamos combater a corrente do mal. Ficar na zona de conforto, eu estou vendo que nenhum que estão aqui estão prestes a isso também. Nós não podemos ficar na zona de conforto. E o Rotary ou outras instituições que fazem o bem, isso é muito significativo para os nossos irmãos. Então, eu gostaria de, primeiramente, em nome do Rotary do Brasil, agradecer essa oportunidade. Vocês são uns
veículos importantes para nós também em relação a essa condução de orientação e informação, de vacinação, não só da polio, de tudo, de informação. E através do húngaro, que nós temos um grande amigo em comum, o grande Celso, né? Eu agradeço porque nessa campanha que nós falamos, eu sempre digo, nesse caminho nós sempre atraímos pessoas do nosso lado, pessoas do nosso bem, pessoas com o mesmo pensamento. Não é o caminho mais fácil, eu sei disso, companheiros, mas com certeza é o melhor caminho que Deus sempre preconiza para nós. Eu agradeço pela oportunidade, foi uma maior honra estar com vocês, viu? E pela pessoa do húngaro, estendo toda a minha gratidão pelo momento de compartilhar esse momento junto a vocês, ao Alvarenga e a Jô. Muito obrigado. Dr. Paulo Cudo, o objetivo desse programa é levar informação e valorização da vida àqueles que nos assistem. E tenho certeza de que a sua participação aqui atendeu imensamente ao objetivo a que nos propomos. Eu não tenho uma outra palavra para agradecer a sua presença, senão dizer gratidão com ecos imensos. Gratidão pela acolhida, por estar conosco, por esses esclarecimentos tão importantes e, sobretudo, tão objetivos e claros. Alvarenga, a palavra é sua para as considerações finais. Bom, o nosso apresentador até se emociona quando fala sobre o trabalho que o outro realiza e que proposta maravilhosa que você nos trouxe, uma proposta de otimismo, de acreditar, de fazer coisas dentro de um mundo tão ocupado que estamos vivendo. Parabéns, doutor Paulo, parabéns, Húngaro, Jô, e a todos, né? Porque já estamos chegando aí, por que não? Um feliz Natal e um próspero Ano Novo, Húngaro. Esqueceu, Húngaro. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Se você quiser ser um voluntário do CVV, entre no mesmo site, tem uma aba, Seja Voluntário. Inscreva-se e você será convidado a participar no nosso próximo curso de seleção e formação de voluntários. Curta o nosso programa nas redes sociais. Divulgue para os seus amigos. O programa de hoje é uma verdadeira utilidade pública, além de valorização à vida. Agradecemos especialmente a você, telespectador, que nos prestigia todas as semanas e razão maior de mantermos esse programa no ar há quase 6 anos. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo, Alvarenga, a Jô, ao telespectador, e até o nosso próximo programa na próxima semana. O próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. O que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.